Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Olá, boa noite. Números de uma guerra no Rio. A cada 54 horas, um policial é assassinado. O incêndio trágico num hospital coreano comove o mundo. Emergência em Mato Grosso do Sul. A cheia provoca a operação de retirada do gado no Pantanal. Proibida a venda de lâmpadas de LED sem certificação do Inmetro. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump é acusado de ameaçar demitir o investigador de ligações dele com os russos. A Suprema Corte da Venezuela, aliada de Maduro, impede que a oposição se una para disputar a eleição presidencial. E em quase metade das cidades brasileiras, eleitores ainda têm que cadastrar a impressão digital para votar em outubro. O Brasil termina 2017 com 21 mil vagas de trabalho formal a menos. E a necessidade de rapidez para conseguir emprego desperta interesse por cursos técnicos. O Jornal Nacional está começando. Pelo terceiro ano seguido, a economia brasileira reduziu o número de vagas de trabalho com carteira assinada. E, mais uma vez, a construção civil foi o setor que mais demitiu. Foram 8 meses trabalhando como pedreiro numa obra na zona sul do Rio. Mas em setembro, o Antônio perdeu o emprego. Ele tem procurado uma nova colocação, mas até agora nada. E ele não é o único. Onde eu trabalhava, nós éramos em cerca de 60 trabalhadores e desses 60 só ficou 6. 54 foi mandado embora junto comigo. De 2014 para cá, 200 mil vagas formais de pedreiro foram fechadas no Brasil. Muitos desses trabalhadores mudaram de profissão e de atividade, mas muitos continuaram assim, trabalhando com os amigos no mercado informal, fazendo bico. E se antes eles tinham salários fixos, mensais, agora vivem com as diárias que recebem. Tem semana que trabalha 3 dias, tem semana que já não trabalha nenhum dia, e a gente vai levando o barco. Pelo menos está entrando alguma coisa, né? Algum dinheirinho está entrando, né? Para a família, né? A construção civil foi o setor que mais perdeu vagas com carteira assinada ano passado, mais de 100 mil. Para onde a gente olha, tem um monte de obras paradas. Uma delas é a da casa do Antônio, que ele começou a construir quando estava empregado. Esse setor depende muito da retomada dos investimentos, que são dependentes, por sua vez, da retomada da economia. Portanto, o setor da construção civil, seja aquele voltado à infraestrutura, quanto aquele voltado à habitação, depende bastante de uma consolidação da recuperação econômica. Do outro lado, o comércio foi o que mais criou vagas. Mas o saldo acumulado no ano acabou ficando negativo. Foram 20 mil postos de trabalho a menos no Brasil em 2017, principalmente por causa de dezembro, mês em que normalmente há fechamento de vagas. É o terceiro ano seguido de queda. Mas apesar de ruim, o número mostra uma melhora do mercado de trabalho. 2016 e 2015 foram os piores da história do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 2.800.000 vagas fechadas nos 2 anos. O setor de comércio e serviços recuperou apenas 10% dos empregos perdidos nos 2 anos anteriores, ou seja, o caminho ainda é muito longo para uma recuperação do mercado de trabalho. A tendência é que a gente continue nessa melhoria de mercado de trabalho em 2018, ainda não com resultados muito robustos, mas certamente a gente deve ver resultados melhores em 2018 que em 2017. O Antônio não vê a hora disso acontecer. A maior esperança é essa, de voltar a ter o meu emprego próprio e com a minha carteira assinada e poder dar para minhas filhas o que eu dava antes, que agora eu não estou podendo dar. E para quem está procurando o primeiro emprego ou uma qualificação, os cursos técnicos podem ser um atalho. Em São Paulo, a maioria dos alunos sai do curso com vaga garantida. Vestir o jaleco branco é um orgulho para Fernanda. Depois de um semestre de aulas, ela já tem estágio garantido e passou num concurso público graças ao curso técnico que está fazendo. Entrar não foi fácil. O curso que eu escolhi, que é enfermagem, ele é bem concorrido. Atualmente é mais ou menos 30 candidatos por vaga. Para chegar lá, muita gente trocou parte das férias pelas aulas de cursinho e as provas para as escolas técnicas. Eu vou fazer um integrado, que é o de manhã o ensino médio e de tarde é o curso que eu escolhi, que no caso foi administração. Eu estudo de manhã normal,
numa escola pública e de tarde, de noite eu vou para o curso. A chance de ter logo uma profissão e um ensino de qualidade tem atraído muitos alunos de escolas particulares. Se você passar neste vestibulinho, você tem muito mais vantagem para entrar no mercado de trabalho. Para muitos, o trabalho técnico pode até ajudar a bancar a faculdade depois. É uma experiência de vida também, para poder ir para a faculdade um pouquinho melhor. Mas esse entusiasmo poderia contagiar muito mais gente. Das 54 milhões de pessoas que poderiam cursar o técnico de nível médio no Brasil, só pouco mais de 2 milhões seguiram esse caminho. Dá menos de 4% no último levantamento do IBGE. Quando você vai para a Europa, você encontra os países entre Portugal, Espanha, Alemanha, numa faixa que vai de 30% a 50%. Ou seja, nós estamos numa situação desconfortável do ponto de vista estatístico, né? No que diz respeito à preparação do jovem para uma cidadania mais plena, que passa pela sua profissão. As coisas podem até vir de bandeja, mas por trás de todos os produtos e serviços que consumimos no dia a dia, existe a necessidade de profissionais que dominem o ofício. E é dessa necessidade que nascem os cursos técnicos. Um exemplo é o mais recente, criado este ano aqui em São Paulo, o da produção de vidro. Os veteranos dessa fábrica ajudaram a montar o curso, o laboratório e treinar os professores que vão ensinar o jeito moderno de trabalhar essa matéria-prima milenar. Vamos ter 40 vagas, esperamos realmente captar parte dessa mão de obra, mas essa escola será um celeiro de mão de obra especializada para todas as fábricas de vidro no Brasil. Moldar um profissional qualificado que ajude a melhorar a produtividade do país é o objetivo dos cursos técnicos. E a notícia mais quente é que 70% dos alunos que se formaram em São Paulo conseguiram emprego no primeiro ano depois da escola. Para os que ficam numa situação oposta, quer dizer, no rastro da perda de um emprego, vão ficando também as contas atrasadas, as dívidas acumuladas. Nas cidades, quando a crise aperta, os condomínios costumam ser afetados com muita rapidez. E haja criatividade para encontrar formas de cobrar os devedores. A saída para os moradores deste condomínio na capital mineira foi contratar o Reinaldo, um síndico profissional. Ele abriu o leque para receber os atrasados, passou a aceitar até cartão de crédito e está conseguindo resolver os problemas de caixa. Esse poder que o devedor tem de negociar em 10, 15 vezes ajuda demais ele e resolve o problema do condomínio, que recebe no dia seguinte o valor total. Uma alteração no Código de Processo Civil em 2016 deixou a cobrança da dívida de condomínio mais rápida. Na Justiça, agora, as ações já vão para a execução. Antes, o processo demorava até 4 vezes mais. O devedor também pode ser protestado e ter seus bens penhorados caso não quite o débito. O índice de devedores neste prédio comercial atualmente está nos 4%. Até 5% a gente considera ainda aceitável. Mas antes dessa lei estava esbarrando em 10%. Na cidade de São Paulo, o número de ações para receber taxas atrasadas de condomínio saiu de mais de 5 mil em 2016 para mais de 13 mil no ano passado, uma alta de 162%. Uma pesquisa feita pelo SPC mostrou que 8,1% dos brasileiros com nome sujo são devedores de taxa de condomínio. Se um condomínio não paga, automaticamente aquela cota dele é rateada aos demais que estão em dia. E assim sucessivamente pode virar uma bola de neve e causar até um problema financeiro grave no condomínio. O síndico desse conjunto em Belo Horizonte adotou uma outra estratégia para diminuir a inadimplência. De tempos em tempos, ele espalha nos corredores uma lista com agradecimento aos condôminos que estão em dia. A cada nova edição, chove de gente querendo negociar. Elas vêm aqui e falam assim, olha, eu quero... Por que meu nome não está na lista? Não está na lista porque está devendo. Então, aí resolve pagar. A medida chegou a ser questionada na Justiça sob a alegação de que produziu danos morais a um condômino inadimplente, mas o juiz deu ganho de causa ao condomínio. Este advogado especialista em condomínios alerta que os síndicos devem tomar cuidado para evitar o risco de exposição de um devedor. Não há impedimento algum em se fazer uma lista dos bons pagadores e o condomínio, tomando essa iniciativa em criar essa lista, deve-se ter o cuidado que a divulgação seja feita apenas
em ambientes exclusivos aos condôminos. Isso evita a exposição das contas do condomínio às pessoas que não têm relação nenhuma com o condomínio e também daqueles condôminos que não estão em dia com as suas obrigações e que não querem que essa informação chegue a terceiros. Depois de 3 anos em queda, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil subiu 0,6% em 2017. Alcançou 1 trilhão e 300 bilhões de reais. E com os primeiros sinais de recuperação da economia, o governo arrecadou mais com tributos vinculados à produção e ao consumo. Além disso, entrou dinheiro do programa de parcelamento de dívidas de empresas e cidadãos e os impostos dos combustíveis aumentaram. Uma das principais fontes de arrecadação do governo federal é o imposto de renda da pessoa física. E há mais de 2 décadas, a tabela dele não acompanha a inflação. Não é só uma sensação. Percebo que tem aumentado. O imposto de renda, cada ano vem subindo. Apesar de as alíquotas do imposto de renda não terem mudado nos últimos anos, o brasileiro está pagando mais imposto por causa da defasagem na correção da tabela. É o que diz o Sindicato dos Auditores da própria Receita Federal. O gráfico ajuda a explicar. A inflação, que diminui o poder de compra de todo mundo, subiu 294% de 1996 a 2017. Nesse mesmo período, a correção da tabela do imposto de renda foi de 109%, o que dá uma defasagem média, segundo o Sindifisco, de 88%. Se os valores fossem corrigidos pela inflação, a faixa de isenção, que hoje vai até R$ 1.903 por mês, seria ampliada para quem ganha até R$ 3.556. Marcelo, que hoje paga alíquota de 7,5%, estaria isento. Economizaria cerca de R$ 1.300 por ano. Parte dele eu poderia abater no meu imóvel, que eu tenho um imóvel financiado. Então, com certeza é uma injustiça fiscal. O contribuinte também acaba pagando mais imposto porque os limites das deduções permitidas por lei não têm sido atualizados ao longo do tempo. Isso acontece, por exemplo, com quem tem dependentes ou quem tem despesas com educação. Hoje, o teto do desconto por dependente é de R$ 2.275 por ano. Com correção, seria de R$ 4.286. A dedução com educação hoje está limitada a R$ 3.561 por ano. O valor corrigido seria de R$ 6.709. O Sindifisco Nacional defende que haja correção da tabela do imposto de renda, porque essa é uma forma de trazer justiça fiscal ao nosso país. A última correção da tabela do imposto de renda foi em 2015. Com dívida crescente e um rombo nas contas públicas, o governo congelou a tabela. Uma situação que não deve mudar no curto prazo, segundo este economista, que culpa a falta de eficiência da máquina pública. Eles precisariam ser mais eficientes na prestação de serviço para o povo. Em sendo mais eficiente, teria um custo menor. O brasileiro, na verdade, não está aguentando mais pagar tanto imposto e ter um retorno do serviço público tão baixo. O Ministério da Fazenda declarou que o orçamento deste ano não prevê a correção da tabela do imposto de renda e que a grave situação fiscal do país só vai ser resolvida no médio prazo com a aprovação da reforma da Previdência. A seguir, a Suprema Corte da Venezuela, aliada de Maduro, impede que a oposição se una para disputar a eleição presidencial. Eleitores têm que cadastrar a impressão digital em quase metade das cidades brasileiras. Novo Tracker Turbo 2018. O SUV da Chevrolet pensado para você. Mas afinal, o que a Tracker tem? Um All-Star que eu não fico sem. Meu celular tá aqui na tela também. Que design impressionante ela tem. Você para de babar. Tracker 2018 com toda a performance e economia do motor turbo e transmissão automática. A partir de R$ 84.990 com taxa zero e valorização de até R$ 5.000 no seu usado. Aproveite. Faça o test drive. Hoje, Adriana descobre que Renan está vivo. A doutora Adriana foi me procurar no Rio de Janeiro, dizendo que a Elizabeth poderia ser condenada pela minha morte, por isso eu não poderia permitir e vim imediatamente. O outro lado do paraíso. Em seguida, o jogo só esquenta no Big Brother Brasil. E logo depois... Polícia, são minhas armas! Máquina Mortífera.
O presidente americano Donald Trump fez um discurso fora do habitual e num tom mais conciliador no último dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Uma fanfarra abriu a apresentação de Donald Trump. E foi num tom diferente que o presidente americano discursou em Davos. Trump reafirmou suas ideias já conhecidas, mas com um discurso bem menos radical. Ainda assim, teve quem se retirasse da sala em protesto. Estou aqui por todas as pessoas no mundo que foram insultadas por ele, afirmou essa americana. Trump disse que, como presidente dos Estados Unidos, vai sempre colocar o país em primeiro lugar, como outros líderes também devem fazer com seus países. Mas Estados Unidos em primeiro não significa Estados Unidos sozinhos, disse ele. Does not mean America alone. O auditório estava lotado e os corredores também. A ansiedade era para entender a mensagem, que tem consequências em todo o mundo. Durante a semana, os líderes do Reino Unido, Alemanha, França e Índia defenderam o livre comércio. Hoje, o americano afirmou que também apoia o comércio livre, desde que ele seja justo e recíproco. Ao apresentar dados da economia americana, Trump anunciou: este é o momento perfeito para investir nos Estados Unidos. O Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, contestou os números citados pelo presidente americano. Stiglitz afirmou que a criação de empregos foi melhor durante o governo Obama e que o crescimento econômico foi mais acelerado no governo Clinton. No discurso, Trump pode até ter sido mais conciliatório com políticos e empresários presentes. Já com jornalistas, Trump afirmou que só depois que se tornou político é que percebeu como, na opinião dele, a imprensa pode ser má, perversa, suja e mentirosa. Parte da plateia vaiou. Donald Trump, que tanto critica a globalização, acabou se tornando o principal destaque desta edição do Fórum Econômico Mundial. Por ironia, um evento conhecido como vitrine do processo de integração da economia do planeta. Nos Estados Unidos, a imprensa que Trump tanto criticou publicou que ele tentou demitir o procurador que investiga a influência da Rússia na eleição dele. Foi em junho do ano passado, logo depois que o presidente Donald Trump soube que a investigação sobre a influência da Rússia nas eleições americanas tinha sido ampliada. O promotor especial Robert Mueller também passaria a investigar se o presidente cometeu crime de obstrução de justiça em duas situações. Primeiro, quando pressionou o chefe do Departamento de Justiça, Jeff Sessions, a não se afastar da investigação sobre a Rússia. Sessions acabou se desligando em março. Uma semana depois, Trump demitiu o diretor do FBI, James Comey, que era o responsável por essa investigação na época. Foi a demissão de Comey que acabou levando à nomeação de Mueller como investigador especial. Na época, Trump argumentou que Mueller tinha vários conflitos de interesse e, por isso, não poderia liderar a investigação. O advogado pessoal de Donald Trump também tentou atacar a credibilidade de Robert Mueller, dizendo que, apesar de ele ser republicano, tinha contratado vários democratas para trabalhar na investigação. Segundo a imprensa americana, o presidente Trump deu a ordem de demitir Mueller ao advogado da Casa Branca, Donald McGahn. Mas McGahn ameaçou pedir demissão se fosse obrigado a passar a ordem adiante. Ele explicou ao presidente que os efeitos políticos dessa demissão seriam catastróficos. Trump, então, voltou atrás. Em Davos, Trump disse que se tratava de notícias falsas. Fake news, folks. Fake news. Na Venezuela, duas decisões de instituições ligadas ao presidente Nicolás Maduro agravaram a crise política no país e aumentaram a preocupação com as eleições. A campanha eleitoral de Nicolás Maduro já está nas ruas. Ele se declarou candidato à reeleição. As eleições presidenciais na Venezuela estavam previstas para o fim do ano, mas a Assembleia Nacional Constituinte, ligada ao governo de Maduro, decidiu antecipar o pleito para antes de 30 de abril.
Ao longo da semana, a comunidade internacional condenou o anúncio. Os Estados Unidos chamaram de ilegítima a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. O Grupo de Lima, formado por 12 países, entre eles Brasil, Chile e Argentina, também repudiou a iniciativa e se reuniu para avaliar a situação na Venezuela. Numa declaração conjunta, os países rejeitam a decisão da Venezuela de antecipar as eleições. Afirmam que a decisão torna impossível a realização de eleições democráticas, transparentes e confiáveis. Exigem que as eleições sejam convocadas com antecipação adequada e com a participação de observadores internacionais independentes e condenam os atos de violência. Hoje, a Espanha expulsou o embaixador venezuelano do país, uma medida de reciprocidade depois que Maduro também expulsou o embaixador espanhol como retaliação às sanções impostas pela União Europeia à Venezuela. E ontem, mais uma decisão que pode agravar a profunda e intensa crise política na Venezuela. O Tribunal Superior de Justiça, que é favorável a Nicolás Maduro, recusou o registro de uma chapa que reúne vários partidos de oposição ao governo venezuelano para a eleição presidencial, o que fragmenta a oposição, deixando caminho livre para a reeleição de Maduro. Fontes diplomáticas brasileiras consideram a decisão mais uma demonstração da natureza autoritária do regime. Em São Paulo, o advogado Cristiano Zanin entregou hoje o passaporte do ex-presidente Lula à Polícia Federal. Ao determinar a apreensão desse documento, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, mencionou a possibilidade de Lula tentar se mudar para outro país, porque o ex-presidente acusou o Poder Judiciário de ter dado um golpe. Lula tinha viagem marcada para a Etiópia e o juiz afirma que, se ele conseguisse asilo político por lá, o andamento de processos no Brasil ficaria prejudicado. A decisão foi tomada no âmbito do processo que apura o suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos. E não tem relação direta com o julgamento em Porto Alegre, que condenou Lula em segunda instância a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. O advogado Cristiano Zanin negou que Lula tivesse intenção de pedir asilo político. Ele disse que o ex-presidente viajaria para a Etiópia a convite da ONU para um evento sobre a fome da África, que tinha volta marcada para segunda-feira e que a Justiça foi informada de toda a programação. Zanin entrou com um recurso para cassar a decisão do juiz Ricardo Leite. Neste ano de eleição presidencial, nós queremos mostrar aqui, na tela da Globo, o que é que os brasileiros esperam para o futuro. E você pode ser o representante da sua cidade. O Zé Roberto Burnier mostra como. Eu estou aqui no Largo dos Jesuítas, no centro de Embu das Artes. Uma cidade pequenininha que fica bem próxima à capital, na região metropolitana de São Paulo. Nós queremos ouvir a opinião de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo no seu celular. E um detalhe, sempre de dia. Aí você pede para um amigo seu gravar um vídeo para você. E olha, o celular sempre na horizontal. Olha aqui, ó, sempre na horizontal e sempre mostrando você e o local que você escolheu, tá vendo? Grave seu recado em 15 segundos. Comece falando o seu nome, a cidade que você escolheu e aí você responde pra gente. Que Brasil você quer para o futuro? E essas instruções você encontra na nossa página na internet ou no g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Em quase metade das cidades brasileiras, os eleitores vão ser identificados pela impressão digital na hora de votar. E eles precisam se cadastrar. Na Bahia, milhares de eleitores passaram o dia na fila, que chegou a ter 2 quilômetros em Salvador. O Matheus esperou mais de 9 horas para ser atendido. Precisa do título para garantir a vaga numa universidade pública. A matrícula é dia 7 e eles pedem o cadastro, né, no site. 1/3 dos eleitores da capital baiana tem até o dia 31 de janeiro para fazer a biometria. Teve fila também em Cuiabá. Mais da metade dos eleitores da capital de Mato Grosso ainda não se cadastraram.
O prazo foi prorrogado para o dia 30 de março. 145 até 150. Para evitar filas, em Campo Grande, o Tribunal Regional Eleitoral triplicou os pontos de atendimento. O cadastramento biométrico vai até 18 de março. A metade do eleitorado brasileiro já cadastrou as digitais. Para atingir a meta do TSE, ainda faltam 637 mil eleitores. A Justiça Eleitoral acredita que a biometria vai evitar as fraudes. Considerando que não há duas digitais iguais no mundo, se consegue verificar, quando há coincidências, que esses dois registros se tratam da mesma pessoa. Na hora de votar, a impressão digital vai ser exigida em 2.700 cidades. A biometria já foi concluída e será obrigatória no Distrito Federal e em mais 7 estados. Aqui no Tocantins, o TRE teve que contar com tecnologia via satélite para receber os dados das localidades mais distantes, como os indígenas, aptos a votar na Ilha do Bananal. Para não ficar de fora das eleições de outubro, foram cadastrados nas próprias aldeias. Isso realmente é uma forma de inclusão, é uma forma de trazer o índio para a cidadania brasileira. g1.com.br/JN. A nossa página na internet informa todas as cidades que vão ter biometria na eleição. E a seguir, um incêndio trágico no hospital coreano comove o mundo. Um policial é morto a cada 54 horas no Rio. Olha o verão, coisa boa, né, gente? Aquela época do ano que todo mundo tem um tempinho a mais para aproveitar o sol. Todo mundo menos mãe. Porque com a mãe é assim, ô mãe, vou pra praia. Ô mãe, vou pra piscina. Ô mãe, ô mãe. Ainda bem que Sadal Praia e Piscina espalha super fácil e protege do sol, do cloro e do sal. É passa e vai. Vai brincar com papai. Ê, papai tá aí. Ê, papai. Sandal Praia e Piscina, com tripla proteção. É passa e vai. Com a ajuda de Constantino, Catarina quer terminar o noivado arranjado por seu pai. Majestade. De todas as decepções que já tive na vida, certamente esta foi a mais inesperada. Só que ela não vai conseguir enganar a todos. Imagino que o senhor esteja querendo insinuar que o que aconteceu foi planejado, então. Nós sabemos que sim, Alteza. Vossa acusação é demasiado grave, não acha? Amanhã, Deus salve o rei. As lâmpadas de LED à venda no Brasil inteiro agora precisam ter o certificado do Inmetro. A regra que valia para os grandes varejistas foi estendida agora para todo o comércio. Elas brilham em milhares de lares brasileiros. O residencial e o corporativo está em torno de 90% LED, somente LED. O cliente quer economia e durabilidade. As lâmpadas de LED são tão procuradas que ganharam um comércio popular de São Paulo. Essa aqui é de quantos watts? Tem a menorzinha também? Tem 16, 12. Uma variedade de lâmpadas, mas tudo sem garantia. Não tem garantia. Mas dura bastante, 1 ano, 8 meses. Não vou falar pra você que não dá defeito, dá sim. E sem a certificação do Inmetro. As lâmpadas de LED são fabricadas para durar bastante, quase 3 anos. Mas metade das comercializadas no país é irregular. Isso deve acabar. Agora, os pequenos comerciantes não podem mais vender lâmpadas de LED sem o selo de certificação do Inmetro. A norma já é seguida desde o ano passado pelos grandes varejistas. Todos os fabricantes e importadores, eles, por obrigatoriedade, têm que cumprir com essas normas e cumprir com essas especificações e determinação. Este aqui é um dos laboratórios autorizados pelo Inmetro para fazer os testes que fazem parte do processo de certificação. Ele é dividido em várias partes. A primeira etapa acontece nesta esfera. Ela isola toda a interferência externa do ambiente para poder medir aqui dentro a luz gerada pela lâmpada, a eficiência dela. As lâmpadas vêm aqui para a sala de vida e permanecem aqui ligadas por 3.000 horas. Daqui elas retornam para a esfera, onde novamente é realizado um ensaio de fluxo luminoso. São 4 meses de testes para conseguir a certificação. Sem essas garantias de eficiência, a gente corre o risco de segurança, diz esse especialista. Vai desde um produto que pode
dar um curto-circuito e pegar fogo numa casa, até o mais básico, que você compra uma lâmpada para iluminar. E você vai comprar um produto que você vai acender e vai iluminar muito pouco. Quando o preço estiver muito barato, desconfie. Desconfie, porque não há milagre. Na hora de descartar uma lâmpada queimada, é muito comum ter o cuidado de envolver com um jornal, por exemplo, para evitar que a pessoa responsável pela coleta do lixo se machuque. Todo mundo sabe o que fazer para se livrar dela. Mas e quando o lixo é um aparelho eletrônico ultrapassado, substituído por um novo? O micro-ondas novo chegou e o velhinho está assim, à espera de um futuro incerto. Mas ele não está sozinho. Isso aqui, poxa, meu filho era nenê, eu dei pra ele, né? Tem um apego. Tem apego. Esse aqui eu ganhei do meu irmão, tem apego. Esse aqui marcou momentos incríveis da minha vida quando eu fazia bastante vídeo. Quando a gente olha para as coisas que tem em casa, normalmente faz uma viagem no tempo, né? Lembra, por exemplo, de quando comprou aquele primeiro computador. O monitor, inclusive, com o tempo foi ficando mais magrinho. Lembra também das câmeras fotográficas, inclusive das digitais e das filmadoras. Bom, hoje em dia, o celular substitui tudo isso. Mas nem sempre foi assim, porque os primeiros modelos eram bem mais simples. O avanço da tecnologia transformou tudo isso aqui em memória. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com os aparelhos antigos. Esses aqui, sinceramente, eu não sei onde ir. Objetos que um dia custaram um dinheirão, muitas vezes acabam reduzidos a pó. Uma pesquisa mostra que em 2016, o Brasil gerou quase 1.500.000 toneladas de lixo eletrônico, 36% do total produzido na América Latina. À medida que vai aumentando o PIB, vai aumentando o consumo de computadores e bens de informática. E outro fato também interessante é que o Brasil é o 8º país do mundo em acesso à internet. Internet. Nessa vitrine, podemos ver que o celular da gente, por exemplo, ficou ultrapassado antes mesmo de cair a última prestação. Mas aqui também é o lugar onde modelos antigos vendem como água. Nesse site que negocia artigos usados, o segmento de eletroeletrônicos cresce 11% ao ano. A gente está vendo que o brasileiro está cada vez vendendo mais itens usados, em vez de usar isso para descarte. Mas isso não pode ser jogado em qualquer lugar. O ideal é procurar uma cooperativa como essa, que faz a triagem de lixo eletrônico e revende as peças. Espaço está sobrando. Todo equipamento elétrico e eletrônico precisa ser descartado num local que tenha licença ambiental para trabalhar, né, tratar esse tipo de resíduo, porque ele é perigoso. Se você descartar incorretamente, você vai estar poluindo o meio ambiente. O que virou sucata esquecida em casa vale dinheiro mesmo desmontada. Ferro, cobre, alumínio, plástico, até o último parafuso, tudo tem seu preço. O que pode dar aquele empurrãozinho que faltava para você se livrar de forma consciente do que não serve mais para nada. Se a gente não descartar isso corretamente, volta pra gente de outras maneiras, né? Essa filmadora, esse Walkman, essa maquininha, o monitor. Se quiser comprar, eu te vendo. Desde que esse ano agora começou, a cada 54 horas, um policial foi assassinado no Rio de Janeiro. Hoje, mais 2 famílias de PMs passaram pela dor de enterrar seus mortos. Foi um dia de tristeza dupla. No mesmo cemitério, 2 policiais militares assassinados no Rio. Colegas fardados, parentes e amigos compartilharam a mesma dor. Em capelas próximas, o sargento Flávio dos Santos da Cunha e o soldado Tiago Chaves da Silva. Flávio tinha 41 anos e era casado. O sargento foi baleado no último domingo durante patrulhamento em Barros Filho, na Zona Norte. Ficou internado em estado grave e morreu ontem. Um cara trabalhador, um cara que estava executando o seu trabalho, um herói, o meu herói, assim. Mais um PM morto, tá muito errado. O enterro seguiu acompanhado por um grupo inconformado. Primeiro, o ritual de tiros. Depois, o toque do clarinete. Poucos minutos separaram o primeiro do segundo enterro. Pela 10ª vez esse ano, se repetem os rituais de honras militares na despedida de um colega.
Nesse primeiro mês de 2018, além de 10 PMs, um policial civil também foi assassinado. A estatística de janeiro já chega a um policial morto a cada 54 horas no Rio. O calendário é quase repleto nos 26 dias de janeiro. Em 2017, foram 134 policiais militares mortos. A caminho do túmulo do soldado Tiago Chaves da Silva, mais lágrima e sofrimento. O soldado levou um tiro na barriga ontem durante a operação na Rocinha. Ele morreu de madrugada. A família diz que Tiago sempre sonhou em fazer parte do grupo de elite. Tinha 37 anos, também era casado e tinha um filho. O número de marginais da lei parece que cresce diariamente, de forma absurda, e a polícia tem meios finitos. Os nossos recursos são finitos, mas nós temos muita determinação, disposição de cumprir bem a nossa missão, que é proteger a sociedade. Dona Lila também não se conforma. Ela participou dos 2 velórios. Perdeu um filho policial em 2002 e desde então vai a todos os enterros de militares. Diz que são todos filhos dela. As autoridades da Coreia do Sul abriram investigação sobre as causas do incêndio de ontem à noite num hospital. 37 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. O alerta foi dado de manhã às 7h30, hora da Coreia do Sul. O fogo começou no primeiro andar, na emergência, e a fumaça se alastrou por todo o hospital. Foi na cidade de Miryang, a 250 quilômetros de Seul. O hospital funcionava há 10 anos. Bem ao lado fica um abrigo para idosos e os bombeiros tiveram que se dividir entre apagar o incêndio e resgatar os pacientes dos 2 prédios. 200 pessoas foram retiradas. Quem escapou conta que saiu em meio às chamas e que a fumaça subia pelas escadas. Entre os mortos, há um médico e 2 enfermeiras. Segundo as leis da Coreia do Sul, hospitais não são obrigados a ter sistemas de sprinkler para combater incêndios. Mas uma nova lei que ainda vai entrar em vigor obriga lares para idosos a ter o equipamento, que ainda estava sendo instalado no abrigo de Miryang. O governo prometeu adotar medidas para que tragédias como essa não se repitam. Segundo os bombeiros, as vítimas, pacientes e funcionários do hospital inalaram muita fumaça. Muitos sobreviventes estão em estado grave e o número de mortos ainda pode aumentar. A gente volta a seguir com a previsão do tempo em todo o Brasil. E a operação de retirada do gado no Pantanal. Domingo no Auto Esporte. Eu tô na CIES, que é a maior feira de tecnologia do mundo. Vamos falar de tendências? O carro de fato tá virando um computador. O carro tá com um barulho estranho. Um teste de suspensão. E aí, Paulinho, achou o problema? Finalmente achei. Objetos soltos e posições erradas dentro do carro. A gente não vê risco nenhum nisso, né? Não, mas tem. No terreno irregular, com motos pesadas. Haja preparo físico, hein? Agora sim. É depois do Globo Rural, no Auto Esporte. Assine Globoplay pela web, aplicativo ou vale presente. E mate essa saudade louca com 11 câmeras exclusivas. É a Globoplay. Se apresente ao tribunal o senhor Renan Cerqueira. Uma grande reviravolta no julgamento. A doutora Adriana foi me procurar no Rio de Janeiro, dizendo que a Elizabeth poderia ser condenada pela minha morte, por isso eu não poderia permitir vir imediatamente. O senhor mantém relações com a família? Daqui a pouco, o outro lado do paraíso. Em 21 municípios de Mato Grosso do Sul enfrentam situação de emergência por causa da chuva. No Pantanal, muitas regiões estão ilhadas.
A boiada ficou ilhada no meio do pasto, mas ainda não é a época de cheia dos rios pantaneiros, esperada para março ou abril. A chuva pegou o pessoal de surpresa, que teve de levar o gado às pressas para uma área seca. Foi preciso tocar a boiada de barco e resgatar os animais mais fracos. Na travessia, os bezerros são protegidos pelas mães. E ao sair na margem mais alta, os animais caem de exaustão. Acho que ainda perdi mais 2, 3 cabeças. Tem mais 100 e poucas cabeças ainda. Tem que tirar tudo. Em Corumbá, choveu em dezembro e janeiro 470 milímetros, bem acima da média histórica. O nível do Rio Paraguai está hoje mais de 1 metro acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Animais ilhados são embarcados nas balsas em busca de pasto seco. Vários pontos ao longo do Rio Paraguai e os principais tributários dele já estão com seus níveis acima da média. A perspectiva que se tem é que nossa cheia seja, no mínimo, em torno dos 5 metros. Um dia de sol assim tem sido raro aqui em Mato Grosso do Sul. Tem chovido muito no estado. O Rio Miranda está com quase 2 metros acima do nível normal. Esse é o Rio Aquidauana, que já subiu mais de 1 metro. Em muitas regiões, os ribeirinhos tiveram de deixar as suas casas, que foram invadidas pelas águas. Na cidade de Miranda, o verão tem sido de vigília para quem mora nas margens do rio, que chegou à cota de alerta. No Pantanal, a água subiu rápido e não deu tempo de tirar todo o rebanho às margens da Estrada Parque. Em vez de carro, o pantaneiro usa barco. Normalmente aqui a cheia para nós costuma vir em fevereiro e março, mas este ano veio uns 2 meses antes. E a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que a bandeira tarifária para fevereiro continua verde. Significa, então, que não tem cobrança extra nas contas de luz. O aumento das chuvas tem melhorado o nível dos reservatórios das hidrelétricas. E a chuva é o nosso assunto principal na previsão do tempo, então vamos conversar com Eliana Marques. Eliana, boa noite. Eu estava assistindo o JN ontem e vi que você bem que avisou, né, que ia chover a beça no litoral de São Paulo. Realmente foi muita chuva. Foi sim, Ana Paula, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, choveu bastante, principalmente ali entre a Baixada Santista e o litoral norte de São Paulo. Bertioga, Ilhabela, Guarujá foram as cidades mais chuvosas e em Santos teve alagamento e deslizamento de terra. Em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, um rio transbordou, 120 pessoas tiveram que sair de casa, mas já conseguiram voltar. Hoje a temperatura também caiu, aqui em São Paulo, em Curitiba, em Florianópolis e no Rio de Janeiro. A explicação aí para essa sexta-feira com uma cara nenhuma de verão, né? Está na frente fria que provocou chuva, também na alta pressão que vem atrás dela e que traz ar frio e empurra a umidade do mar para o continente. Por isso é que a gente tem essa faixa branca aqui, que são nuvens e também o dia ficou mais nublado hoje. Essa alta pressão também gera ventos que provocam agitação no mar, pode ter ressaca entre o litoral gaúcho e também a região dos lagos no Rio. Em Curitiba, amanhece com uns 15 graus, friozinho para essa época, tem previsão de garoa. Em Florianópolis também, depois pode ter algumas aberturas de sol, mas não chove. E a máxima fica na casa dos 25 graus. Já em Porto Alegre, que vai ter sol desde cedo, esquenta bem mais. E aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro, o sábado ainda tem possibilidade de chuva, Ana Paula, nos 3 períodos do dia. Tá dado o aviso. E nas outras regiões, Eliana, como é que vai ser o sábado? Olha, pode voltar a chover forte no centro-oeste do país, principalmente em Mato Grosso, também no norte de Goiás, inclusive no Distrito Federal. Lá em Brasília, máxima de 27 graus, em Cuiabá, 35. Os temporais amanhã também podem atingir aqui Uruguaiana, no oeste do Rio Grande do Sul, além do Tocantins, do oeste da Bahia, de Pernambuco e ainda Ceará, Piauí e Maranhão. Natal, João Pessoa e Recife já vão ter um sábado de muito sol e também calor. Boa Vista, a mesma coisa. Agora, Manaus e Belém podem ter chuva a qualquer hora e pode ser uma chuva forte. E aí a gente fala do finzinho de janeiro que vai terminar assim. Olha, com bastante chuva entre Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, também entre Mato Grosso e Goiás. E devem ser dias chuvosos também na região de Belo Horizonte. Ana Paula. Tá certo. Obrigada, Eliana. Bom fim de semana. Boa noite. Até amanhã. O Jornal Nacional de hoje termina aqui. O Jornal da Globo, depois de Máquina Mortífera. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana.